Se isso funcionou para mim, vai funcionar para você. O mesmo ensino não funciona para 35 pessoas. A mudança de comportamento, ela não funciona por aquilo que a gente conhece. É exatamente pelo que a gente não conhece. Nunca tivemos tanto acesso a conteúdos de saúde mental, autocuidado e mudança de comportamento. Frases impactantes, motivacionais e conteúdos terapêuticos é o que a gente mais vê por aí. Entretanto, estudos científicos mostram que esses conteúdos de terapêuticos, né, conteúdos de saúde mental, trazem uma consciência sim, mas geram pouco ou nenhum efeito na mudança de comportamento. Acabam trazendo uma ilusão de competência, de transformação, mas sem essa efetiva mudança. Além disso, muitos conteúdos não são só superficiais, mas são falsos. Quais as implicações disso? Quais as consequências para os tantos seguidores desses influencers, desses terapeutas sem diploma? É sobre isso que a gente vai falar hoje, cultura da terapia, com ela, doutora Priscila Lima, pedagoga, psicopedagoga. Ela vai contar um pouquinho dessa carreira, desse caminho profissional. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, Maíra. É sempre um prazer estar aqui nesse bate-papo com você, principalmente com um tema tão importante e que tem adentrado o nosso consultório, adentrado o nosso espaço clínico, né? Principalmente com os adolescentes, que é o meu maior público, né? Exato. A gente vai para a pergunta principal, assim, cultura terapêutica. É de fato isso? Você passar uma mensagem ali impactante, que traga uma consciência, muda ou não muda comportamento? E realmente quais são as implicações disso? Hoje, Maíra, o apelo das redes sociais para os profissionais de saúde, né, acaba encaminhando esse profissional. Hoje nós até brincamos enquanto profissional, Foi. além de fazer consultório, fazer especialização, se dedicar, escrever relatório, você tem que fazer rede social, porque senão você não é visto, não é lembrado. É verdade? Não é verdade, né? Nós precisamos ter a responsabilidade quanto profissional do que nós estamos publicando. Como você bem colocou, grande parte, 50%, né, do que é visto, do que é publicado, do que é comunicado nas redes sociais é falso, né? Mais do que, lembra que a gente comentou É, num estudo do The Guardian, falou que o isso? top 100 do TikTok, em termos de conteúdo e saúde mental, mais da metade falso. Imagina isso, realmente uma pessoa ali, né, Em que segue sofrimento, em sofrimento, receber uma informação, faça isso na sua vida, tomar uma decisão baseado na autoridade que essa pessoa tem na internet e essa decisão ser errônea, não ser efetiva ou até prejudicial, né, e é Priscila? interessante nós falarmos de autoridade. Que autoridade um influenciador tem? Que autoridade científica o influenciador tem? Nas redes sociais, a autoridade ela se dá pelo número de seguidores. E aí a gente vai perguntar pela segunda camada. E a formação desse profissional que está ali, né, desse influenciador? Ele é formado em saúde mental? É psicólogo? Ele é psicopedagogo? Ele tem estudos sobre isso? E quando a gente faz o apanhado, muitas vezes não tem. Ele fala da sua vivência, da sua experiência social, que aí é o que engaja, né? Por vezes você se identifica com a dor do outro, faz esse engajamento, curte, né? E segue as instruções, segue as orientações. Porém, cada processo terapêutico é individual. Nós conversávamos sobre isso aqui há pouco, né? É individual, o sofrimento é individual, as soluções são individuais e precisa ser bem conduzida por um profissional de saúde mental. Eu acho isso muito interessante. A gente realmente já estava conversando sobre isso. A psicologia social, né, pelo Bandura, mostra que a gente tem alguns caminhos para mudar comportamento, tá? E a gente precisa se sentir capaz de realmente atingir aquele objetivo. Então, a gente tem que melhorar a nossa percepção. Quando a gente se identifica com alguém que passou por uma transformação, eu me motivo mais porque eu sinto que é possível. E é o que acontece com esse engajamento na internet. Então, eu tô com uma proximidade, eu me sinto próxima dessa pessoa
que teve uma grande transformação na vida, e essa pessoa fala bem assim: se isso funcionou para mim, vai funcionar para você. Aí, esse é o pulo do gato. Isso vai fazer com que a pessoa acredite que é capaz também. Só que, Priscila, imagina uma pessoa que fez uma transformação, vamos supor, de... Ah, ela ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro, tá? Ela teve uma guinada profissional e ela vai ensinar para as pessoas como que faz esse, né, esse caminho. Será que a experiência individual dela vai servir para as outras pessoas? O que você acha desse processo de ensino-aprendizagem? O que a gente pode refletir sobre isso? E aí é que está o detalhe, né? Quando nós falamos, inclusive, e aí eu vou fazer o paralelo com a minha área, né? Quando a gente fala de escola, o mesmo ensino não funciona para 35 pessoas, para 35 alunos. Funciona. Quantas vezes daqueles 35 de uma classe, 10 vão escapar e vão precisar de um auxílio individualizado, de uma metodologia diferente? O mesmo. Por quê? Porque não são iguais, possuem histórias de vidas diferentes, possuem preditores de aprendizagem diferentes, experiências diferentes, visão de mundo diferente. A mesma coisa acontece com a terapia. Então, eu sou um recipiente diferente, né? Vamos dizer, o influenciador tem 10 mil seguidores. São 10 mil pessoas diferentes ouvindo a mesma mensagem. Com histórias de diferentes, vida. sofrimentos diferentes. Isso. E aí, a tentativa é igualar todo mundo, fazer a fórmula mágica, fazer com que funcione para todo mundo. Não funciona. 5 dicas para amarrar o seu marido. O que você acha disso, Priscila? Nossa, onde que vende? E aí é que tá o detalhe. É interessante, nós estávamos fazendo essa reflexão. 5 dicas para amarrar o marido. A esposa não é a mesma, o marido é diferente, a cultura onde eles estão é diferente, a história de vida, de relacionamento é diferente. Quando nós estávamos há pouco aqui conversando sobre como os adolescentes, no meu caso, os adultos, no caso da Maíra, adentram os consultórios, hoje já, não, eu resolvi minha situação. Eu vi lá no TikTok isso, isso, isso. Eu vi que funciona assim, eu vi que o diagnóstico é esse, eu vi que a solução é essa, né? E você olha, não tem como ser, né? Você até, o nosso papel é sempre ouvir, acolher, né? E orientar. Então, peraí, não é assim. Não é tão... Se fosse simples, nós agradeceríamos, porque o trabalho terapêutico, ele é complexo. Ele demanda do terapeuta, ele demanda estudo, ele demanda horas de análise. A gente até brinca, né? O paciente, ele sai da sala, sai do set terapêutico, a terapia não acaba, porque a gente fica, né? Nós ficamos ali com as reflexões, com as análises, com a busca pelo melhor caminho para ele. Nossa, isso é muito verdade, viu? A gente tem recebido muito na clínica é esse o discurso. Eu sei o que eu tenho e eu sei o que fazer, né? E é o que eu falei no início, essa ilusão de competência, aparentemente, é muito interessante, né? Tirando esse nome que já denuncia, mas, poxa, se eu entendo, aparentemente, se eu conheço, poxa, eu tenho mais chances de mudar, mas isso não é verdadeiro. Porque a consciência não é real. E porque a mudança de comportamento, ela não funciona por aquilo que a gente conhece. É exatamente pelo que a gente não conhece. Senão teremos comportamentos diferentes. Então assim, se eu entendo a teoria, não significa dizer que eu me entendo. Se eu entendo o que fazer e eu não faço, significa que eu não sei uma série de coisas que me fazem não fazer. Então, a terapia, a mudança de comportamento, ela acontece pelo contraditório, ela acontece pelo que eu não sei. E veja se faz sentido, Priscila, para você. Para eu aprender, eu tenho que quebrar uma curva de conhecimento. Sim. Eu tenho que ultrapassar aquilo que eu sei, não é? Aprendizagem é isso. Aprendizagem não é Aprendizagem isso? é isso. Quando a gente olha para o esquema de aprendizagem, nós temos um estado equilibrado. Então, eu sei. Então, e por vezes esse estado equilibrado, ele se cristaliza. Esse saber, ele se torna
duro, cristalizado, impenetrável. Então, para que eu aprenda, primeira coisa, eu tenho que desequilibrar. Eu tenho que sair desse meu estado de equilibração. E o desequilíbrio, ele traz sofrimento. Exato, Ele traz dor. e não é o que acontece na internet, com a inteligência Não, artificial, com o chat não. GPT. Porque o chat GPT diz assim, primeiro ele precisa te ouvir para poder dar uma resposta, correto? Então, quando você calibra esse chat GPT, como a gente costuma dizer na inteligência artificial, você dá uma informação, ele consegue analisar os meandros da tua fala, os caminhos teóricos que você traz, os níveis de consciência, e ali ele faz a resposta de acordo, né, para que fique coerente. Em momento nenhum o chat GPT vai te fazer o contraditório. Em É. momento nenhum ele vai te trazer o desequilíbrio. Não, e outra, ele não vai te fazer a pergunta. Não. Ele te dá a Porque ele resposta. só te dá a resposta. A pergunta que ele faz é: você quer que Você eu gostaria? transforme isso em PDF? É isso que Exato. ele Ele não vai fazer a pergunta cuja resposta é a chave da coisa. faz. Não. Ele não vai te contradizer, ele não vai te provocar e ele não vai te perguntar o que você não está conseguindo enxergar. E isso acontece, Maíra, porque é uma inteligência artificial. Ela é baseada nas informações, né, técnicas que ele acha na internet, nos dados que ele dispõe. E a terapia é feita por uma inteligência humana, que articula a informação que recebe com as teorias que nós temos. E aí, um bom terapeuta, ele vai articular com as experiências que ele tem de sete terapêutico, né? De dizer assim, peraí, isso aqui, e aí a gente fala da bricolagem, a gente faz uma bricolagem, né? Costura a experiência do terapeuta, costura as teorias, costura a fala da pessoa, para então trazer, não uma resposta, mas uma possibilidade de caminho, né? E é isso que a gente está tentando trazer que na cultura de terapia ou cultura terapêutica na internet, isso não acontece, né? E se fosse real, que só você saber o caminho mudaria a coisa, livros de Só autoajuda, informação, né? o livro de autoajuda seria suficiente. Agora é interessante a gente pensar que na década de 90 a sessão de autoajuda ela cresceu, porque ela era exatamente isso, né? Ela era uma informação coletiva, né? Como posso dizer? Coletiva e genérica, né? Propondo solução. Isso só se transformou em rede social, né? Em vídeo. Isso, Isso se transformou em exatamente. vídeo. Nós precisamos entender o porquê das coisas, é do ser humano, só A que necessidade de resposta. exato, só que a mudança ela não está ali. Quais são as implicações, então? Como é que você enxerga as consequências dessa cultura que parece que é de muita informação, informação de qualidade, mas que é uma informação errada, uma informação inefetiva, é uma informação superficial? É interessante que eu estava usando o chat GPT para fazer esse levantamento, porque assim, não é que a tecnologia seja de todo ruim, mas ela Exato. precisa ser moderada e usada adequadamente. Quando eu fiz esse levantamento, a informação que se tem é o seguinte: nas redes sociais, TikTok, Instagram, que é o que mais é consumido hoje em dia, a maior parte do que é ofertado, engajado e que tem maior like, que tem maior visibilidade, são as experiências e não os profissionais falando. Então, não é que nas redes sociais não tenham profissionais se posicionando e falando e que tenham repertório, experiência, que estejam ali para elucidação, não para respostas terapêuticas, mas para elucidação, para dar caminhos, para inquietar, né? Então, você observa que a busca é pela solução rápida, não pelo processo, né? E aí a gente vai pensar um pouco na perspectiva estoica da coisa, né? Não é pelo processo, e que não necessariamente precisa ser duro, mas ele é longo, ele é trabalhoso, ele implica no posicionamento dessa pessoa. Eu preciso decidir estar em processo e não só ter a resposta. Então, o processo terapêutico é esse. E não é o que as redes sociais nos oferecem. Eles nos oferecem respostas imediatas. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, só agora em janeiro, estamos no iníciozinho de fevereiro, eu recebi 2 adolescentes, um presencial, outro online, com diagnóstico de dislexia. Que eles se se deram. diagnosticaram, que é um diagnóstico super complexo de fechar. Geralmente acontece ali entre os 9 e 10 anos. Dificilmente ele é mascarado até a adolescência, porque é um diagnóstico que aparece na escola, ele é confrontado no processo escolar.
né? Eu preciso de profissionais para fazer isso, não é só o psicopedagogo, por vezes vai ao psicólogo, vai ao fonoaudiólogo, para a gente fechar realmente. Existe pelo menos 6 meses de intervenção para retirar a dúvida. Então, é um diagnóstico muito trabalhoso. E as duas pessoinhas chegaram comigo assim, eu sou disléxico. Eu digo, é mesmo? Cadê o laudo? Não, não. Eu vi na internet, no Google, no chat GPT, no checklist lá, sei das quantas com fulano de tal. E fechou. Eu sou disléxico. E aí a gente vai para o confronto da terapia. Então, vamos analisar os dados? Vamos fazer alguns testes para verificar e checar? E estava nítido que não era dislexia. Existiam transtornos, mais de neurodesenvolvimento. E aí que a gente está em processo de cuidar disso. Mas olha só, e que bom que os pais, de certa forma, ouviram e trouxeram um profissional. E quantos vão ficar com só essa informação? Por vezes os pais ou não ouvem ou não têm condições de apoiar, não sabe o caminho, não sabe o que fazer, e eles vão ficar com essa informação para si, levando e repetindo para si próprio, e aí isso vai fazer o quê? Justificar os erros e as faltas de aprendizagem, que podem ter outros fundos, vai dificultar as relações sociais, vai dificultar a relação com a escola, vai reduzir motivação e engajamento em escola, pode gerar e abrir caminhos para outros sofrimentos mentais, como depressão, ansiedade. É isso que acontece. Exatamente. Cria-se uma identidade baseada num E viés, pensa no estigma disso. Exatamente, exatamente. Eu vou retomar só um pouquinho que você falou desse espaço que acaba ficando muito hostil para profissionais sérios, né? A gente abre ali, não dá uma tristeza quando a Quando a gente vê, gente abre, quando a né? gente abre. É tanta Sim. desinformação. E engraçado, eu estava falando com o meu amigo Jefferson Medeiros, que é um querido, um profissional super Sim. sério, Que faz um podcast que faz um podcast maravilhoso. maravilhoso, né? E ele, olha o corte que a gente fez da sua entrevista, muitas visualizações e tal. Eu falei, ai, amigo, só você mesmo que faz brilhar. E ele falou bem assim, é a constância. Só que é muito difícil ser constante num ambiente que é quase inóspito para, né, para nós que temos a responsabilidade com a informação. Porque a gente está aqui, né, Priscila, tentando, estudando, dando uma informação que não é aquela que cola, porque eu não vou dar as 3 dicasinhas para mudar toda a vida, para emagrecer. Eu vou dar um caminho para um comportamento sustentável. E enquanto a outra pessoa ali está bombando, né, viralizando, Viralizando. com patrocinadores X, Exato. Y, Z, dando uma informação que não é real. E muitas vezes uma informação confortável. É a Muito que viraliza, confortável. né? Eu gosto de ouvir. Se eu não soubesse a verdade. Não, isso é verdade. Nós nos conhecemos já há um tempo e a Maíra Sim. me conhece já há um tempo que eu fazia muita rede social. Vamos colocar aí 17, 18, né? 2017, 2018. E eu fazia muito rede social no sentido de trazer informação. Eu amava fazer. Assim, fazia muita rádio, muita TV, fazia rede social, fazia o Minuto Pedagógico, em que eu trazia dicas rápidas, mas eram reais, de uma doutora. E aí, com o tempo, eu fui vendo assim, como foi ficando banalizado esse tipo de. Porque a minha situação era o seguinte: eu dou a informação e eu deixo. Me chama no direct. E quem me conhece sabe que eu respondo no direct. Pela responsabilidade. Não é só no intuito de fechar a consulta, é no sentido de orientar. E quantas vezes no meu consultório chega, né? Porque o caminho às vezes é mais fácil, porque eu sou psicopedagoga, estou mais próxima da escola do que da saúde. Chega e eu digo assim, olha, não é para mim, é um caso para psicologia, é um caso para fonoaudiologia, e encaminho. Isso é responsabilidade, né? Então, por trás das redes sociais tem esse bastidor aqui, É, né? Essa é a questão. é o que deveria ter É o que sempre, né? deveria ter sempre. Só o que a gente tem observado não tem. É, Tem dica vazia, você chama no direct, a pessoa não dá informação, não dá orientação. Ou quando você chama no direct, ela te vende um produto, o que é pior exatamente. E ainda. são pessoas que Um e-book, alguma coisa, Isso, são gente. pessoas treinadas para venderem, são É, vendedores, não é, são profissionais, né? exatamente. E aí o que acontece? Vai desestimulando.
profissionais sérios de estarem lá e vai gerando mais espaço. Hoje eu faço muito menos. Então, vai gerando mais espaço para essas pessoas que não são responsáveis, comprometidas com a informação de qualidade. A gente estava vendo aqui, tem um projeto de lei da Câmara de Sim. Tocantins, Da né? Câmara Federal, Da Câmara do Federal. deputado de Tocantins, Vicentinho Júnior, né? Ele é do Progressista. E ele proíbe, olha, a emenda diz o seguinte: proíbe influenciadores de divulgarem conteúdo sobre temas que demandem conhecimento especializado e que possam representar risco para os seus seguidores, salvo se possuírem certificação ou comprovação de qualificação técnica sobre o assunto. O que você acha desse projeto de lei? Esse é um projeto simétrico ao projeto que aconteceu, e aí vamos lembrar, idos de 2019, eu acho 2020, antes da pandemia, com a Gabriela Pugliese. Você lembra disso? Lembro. Que muita Era de gente... emagrecimento, não era? Era de atividade física. Atividade física. E aí, o que aconteceu? O Conselho Federal de Educação Física, né, recorreu, porque não era só ela, né? Ela foi pega para Cristo, mas existiam muitos influenciadores que faziam treinos, né, nas redes sociais. Eles passavam deliberadamente os treinos. E aí que tá, da mesma forma com a saúde mental, a saúde física ela precisa da individualização. E foi quando foi deliberado que só quem pode atuar com a prescrição de treino são profissionais de educação física. Então, eu creio que esse projeto ele vai trabalhar, né, ou vai delimitar essa difusão de informação somente por Foi profissionais. aprovado, então? Não, Aquele tá em processo. O da educação da física, educação sim. física? Por Ai, isso temos esperança? temos esperança. Por isso que assim, ele é simétrico. Então, Olha. é uma questão de argumentação dos deputados de mostrar simetria. Responsabilidade com o corpo físico, responsabilidade com o corpo mental. Entendeu? E o que Eu você acho acha? maravilhoso, porque assim, eu acredito que. E aí, ai, a pessoa, né, vão fazer aquele corte da rede social. Ela é censuradora. Mas não Cancela, cancela. A voz Priscila, sendo cancelada, cancela, gente. Priscila. Mas assim, eu acho importante porque é uma questão de responsabilidade, né? Não é que eu queira censurar quem não é profissional da área e que não pode falar sobre isso. Ah, agora eu não vou mais poder contar meu relato. Conte, mas conte também quem é o seu profissional de saúde mental que lhe ajudou nesse processo. Porque até nós comentamos sobre isso. A pessoa conta só o milagre, não conta o santo. Ah, eu fui transformada, aconteceu isso, eu resolvi. E não conta o nome do psicólogo que estava lá por trás, ajudando no processo e trabalhando para aquela pessoa. Ah, mas você quer então que dê louros, né, por um produto que ela pagou, um serviço que ela pagou? Gente, é sobre isso é responsabilidade. É eu olhar e dizer assim, eu não consegui sozinha. Não, e é diferente, né, Priscila? Porque eu posso usar uma rede social e falar bem assim: olha, minha transformação foi essa, eu fiz isso, isso, isso. Agora, você vender um serviço dizendo que você sabe sobre comportamento humano, gente, comportamento humano. E você sabe o que fazer para outra pessoa, sendo que você o que fez foi emagrecer 30 quilos. E aí não conta nem que tomou um monjaro. Então, não, isso é muito sério. E é Isso é muito interessante sério. pensar sobre isso, Maíra, porque quando a gente olha para os profissionais de saúde mental, vamos colocar por baixo, no mínimo 5 anos de psicologia. E aí faz uma especialização. Aí faz um mestrado. Aí vai morar fora. Faz, né, doutorado. Aí faz pós-doutorado. E não para de estudar. Essa é a questão. Nós não temos fórmula. Eu acho que essa é a coisa mais bonita, assim. Nós não temos fórmula. Cada sujeito que entra no site terapêutico, ele é um sujeito individual e que vai ser construído e estruturado um modelo de ensino-aprendizagem, de comportamento, um modelo de ensino-aprendizagem no processo de desenvolvimento dele, individual. Eu não consigo vender modelo de avaliação psicopedagógica. Eu não sei se você consegue vender modelos de desenvolvimento pessoal. É impossível. Não, e é interessante, muito interessante isso. Cada processo terapêutico é diferente do outro. E dentro do mesmo processo terapêutico, eu já falo, na primeira sessão, eu falo para o meu paciente, vão ter sessões em que você vai ver que a gente está
viajando no passado, então vai ser uma pegada mais psicanalítica. Outras você vai ver que a gente está usando mais técnicas de regulação emocional, mindfulness. Outras a gente vai estar aqui, né, trabalhando questões mais objetivas de mudança de comportamento. Então a gente vai para uma TCC mais raiz. Imagina E o aí me diz uma coisa, tu tem um pacotinho. script? Não, Não, né? porque Não, o sessão paciente. 2 eu vou fazer isso, Não, sessão 3 não tem, porque porque ele chega. Ele exatamente chega. é a demanda que me diz o que eu tenho que fazer, né? Então, Exatamente. isso é muito Isso sério. é competência. Isso é habilidade, que é construída com repertório teórico, com experiência. Não tem para onde correr. Não tem Por pra onde exemplo, correr. no meu processo, a gente tem, não é um script, mas a gente pega a avaliação, constrói o plano terapêutico. E a gente tenta levar, porque o nosso é o processo de ensino-aprendizagem, então tem que alfabetizar uma criança. Só que tem dia que a criança chega e ela só quer brincar. Aí vai E fazer o aí? quê? E Não, você tem que eu botar vou amarrar ela na cadeira? Não goela vou. abaixo. É. Olha, você tem que respeitar aqui o que eu E desenhei. aí, por que que ela só quer brincar naquele dia? Aí a gente vai, aí é onde entra a beleza da psicopedagogia. A gente vai, o que que aconteceu? Aí a gente vai descobrindo que na escola aconteceu alguma coisa, ou que no caminho até a terapia aconteceu alguma coisa, né? Então, existem vários fatores que concorrem, ou contingências que concorrem para esse processo. Ainda agora, né, ainda refletindo sobre essa cultura da terapia, therapy culture, a minha preocupação também, Priscila, é na sofisticação da coisa. É um Tá ficando profissionalismo. Tá chique. ficando muito chique, não é? Tá. Eu também recebi uma paciente 2 semanas atrás. Ela falou bem assim, doutora, eu tenho transtorno de personalidade borderline. Eu fiz mesma coisa. Eu assisti um vídeo no TikTok, eu me identifiquei, aí eu fui fazer um estudo sobre isso, que eram alguns videozinhos. Aí imagina a fonte. A fonte geralmente são vídeos do São essas YouTube, pessoas são o chat GPT que não que traz não, essa. exato, que não são profissionais, né, que falam, Exatamente. olha, eu sou, então se identifique aí também. E aí, essa pessoa me trouxe até termos técnicos. Eu fiquei, meu Deus, eu não sei, eu perdi essa aula. Na verdade, são termos que essas São pessoas inventados. são inventados. Essas pessoas, elas criam neologismos para Sim, dar uma autoridade que é sim, falsa, sim. né? Então, essa é a preocupação, porque mistura. Para uma pessoa que não é da área, fica assim, é difícil ou impossível de você separar o joio do trigo, não é? Você tem Nossa, essa eu impressão lembrei também? agora de um histórico, né, que eu acompanhei de TDAH. Agora, nossa, mas voltou a história assim, de uma maneira, eu tinha até esquecido isso. É o seguinte, TDAH na internet, ele ficou banalizado. Então, assim, eu tenho Muito. tanto diagnóstico, tá? Se você quiser um diagnóstico lá na internet, né? Tem diagnóstico, tem formulários que você preenche, e aí a inteligência artificial faz análise desse formulário e acaba te dando esse diagnóstico, né? Informando, porque o diagnóstico, vamos lá, no Brasil, o diagnóstico é feito por quem, doutora? Pelo profissional, não é? Ali, Profissional pelo médico, profissional médico, psicólogo, psicólogo, tá? exatamente. Profissional certificado, né? Com formação na área. E aí, na internet foi e tal. E eu comecei a ver muita. E aí, a bolha da internet, assim, você pesquisa uma coisa, ela te enche. O algoritmo, ele é preparado para isso. Ele vai te dando outras referências. E aí, eu fui afundando, né, na história do TDAH, ali olhando o que estava sendo produzido. E aí, eu vi pessoas contando relatos e criando caminhos, processos de cura, né? Ou de melhoria de vida, vamos colocar assim. Com e-books, com cursos presenciais, com mentorias de como viver com TDAH. E eu fiquei, como assim? Aí eu fui atrás, eu digo, mas do que ele fala? Peraí, vamos ver se tem fundo científico? A pessoa não tinha formação nenhuma, ele só era TDAH diagnosticado e tal. A pessoa falava sobre medicação, abertamente, assim, eu tomo isso, eu tomo aquilo, não sei o quê, remédio tal funciona para isso, Ritalina funciona para aquilo, eu fiquei, eu digo, gente, isso é muito perigoso. Porque, assim, apesar de nós termos uma farmácia forte no Brasil, né, que fecha, que a gente precisa de
de Receita. receita e tudo, e a receita fica retida, nós temos esse sistema, nós ainda temos furo. Todo sistema tem seu furo. Então, se isso cai na mão de um adolescente que, né, com a sua mesada vai lá e compra uma medicação, ele passa a se automedicar. Aí ele falava sobre o processo terapêutico. Tinha a parte, tinha farmacologia e tinha terapia. Tava bem organizadinho. Por isso que tá sofisticado o Tá negócio. sofisticado. E aí ele falando sobre mini hábitos, né? Falando sobre resiliência e constância. Eu fiquei tipo, gente, isso mata um adolescente TDAH em 2 minutos. Por quê? Porque é o que ele não vai conseguir sozinho. Construir mini hábitos, ter constância numa rotina. Ele vai fazer 1 dia, 2 dias, no terceiro ele se deprime. Ele vai dizer, eu não consigo. E como ele conseguiu? Por que Sou um que eu não consigo? Sou um fracasso. fracasso. E aí vai o que era só um transtorno, um possível TDAH, vai agregar como comorbidade uma Sofrimento. depressão, uma ansiedade e quem sabe de ações suicidas. Então, a, e, e quando eu olhei a imagem é muito bonita, o layout muito bem feito, a parte de design. Então você vê um profissionalismo de gente, você olha o negócio desse, e aí ele oferecia ainda a mentoria. Para nossa tristeza, ele se tornou político. Hoje ele habita os corredores de Brasília. Nossa, olha isso, gente. Ele é um político e a pauta dele é TDAH, saúde mental, e não tem formação Qual é a nenhuma. formação? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Nenhuma. Hoje ele tem uma profissão, ele é político profissional, né? Que talvez foi graças a esse Foi a caminho. isso. É uma pessoa que tem seus 200, 300 mil seguidores. Nossa Senhora, olha o desserviço, Não, eu fiquei né? assim, essa história, vamos colocar 2019, eu olhei e vi isso aqui. Quando foi agora, 2022, 2023, eu encontro ele como político. É, Gente, que é, é isso? Entendeu? é muito perigoso e as Muito. pessoas que consomem esse conteúdo pouco sabem ou realmente não sabem dos perigos disso. E aí, fazendo uma dobra a mais no tempo, Mayra, a gente pensa o seguinte: imagina ele como político agora gerindo políticas públicas para a saúde mental. Se ele acredita que é desse jeito, É né? desse É jeito. nesse caminho. Então, esse projeto de lei tem que ser aprovado aí. Entendeu? Uma O nível da urgência. O urgência. nível da urgência. É. Eu queria resgatar, né, para ficar bem claro, que eu achei muito interessante você explicando sobre como é que funciona o aprendizado, qual é o Sim, processo de aprendizagem desse tem que passar por um desequilíbrio, né? sim. Esse desequilíbrio, eu posso dizer que está no erro, que está na pergunta que eu não sei responder, A que mediação da aprendizagem ela é baseada na pergunta. Quando a gente pensa em Forrester, eu medio por meio da pergunta, eu não dou a resposta. Eu pergunto, né? Por exemplo, você está diante de uma situação, um problema. Não adianta eu te dar a resposta, você não vai aprender, você vai fazer e você vai ter a resposta e tá tudo bem. Você vai acomodar um caminho dado. E aí, quando eu te perguntar de novo, você estiver diante da mesma situação, problema, você não vai saber resolver, porque você só fez a instrução. Você não pensou sobre a situação, problema. Então, a aprendizagem, a chave da aprendizagem, ela está na mediação. E a mediação, ela é a pergunta. É ela que inquieta, que desequilibra, né? Então, você desequilibrou, aí você vai para outros 2 processos da aprendizagem, que é a assimilação e a acomodação. Então, eu desequilibrei, eu vou olhar aquele processo e vou buscar respostas. Aí eu vou na tentativa e erro, né? Eu vou tentar e errar, e tentar e acertar. Eu vou tentando e fazendo. E aí, depois que eu assimilei o processo, eu vou acomodar essa experiência nova. Novamente, meu organismo entra em equilíbrio. então Então, a mudança de comportamento acontece ali. ali. Então, não dá para mudar comportamento se eu só sei uma coisa e eu não vivenciei, eu não tentei, Pelas teorias cognitivas, sim. não é? Sim. Então, eu preciso, primeiro que se eu digo que eu quero e não faço, é porque tem uma série de coisas que Sim. eu não sei sobre mim que fazem eu não fazer, né? Porque uma coisa assim, você está diante da situação, um problema, e eu recebo a mediação, a pergunta. Eu tenho repertório, experiências, preditores para responder essa pergunta? Se não, eu tenho que voltar 2 casinhas atrás. Eu não estou pronto para essa situação, problema. Eu tenho que resolver questões antes, né?
Ah, eu tô pronto, mas eu não fiz. O que que faltou? Quais habilidades eu não tenho para execução dessa solução? Então, eu também tenho que fazer eu ter essa percepção. Eu sozinho, às vezes, eu não consigo. Não, não vou encontrar. E aí, Eu não vou olhando encontrar. para o lado mais terapêutico, Sim, psicoterapêutico, essas habilidades, às vezes são habilidades, mas às vezes são crenças, são pensamentos sabotadores, não é isso, sempre? isso. A gente conversou sobre emagrecimento. Vamos pensar sobre emagrecimento? Quantas dietas a gente tem na internet? Coma 2 ovos, um pão, não sei o quê, pererê, Exato. parará, Frango frango, desfiado. não jante, não coma, né? Como é que é? Fast food à noite, babá. Sim. Beleza. Você sabe que é isso. Por que que você não consegue cumprir? O que é que não te permite? Aí você se matricula na academia. E por que que você não vai, criatura? Eu tô, Não, é retórico e é próprio, tá? Eu não, estou e matriculada. ainda, É não, eu vou real. pagar 6 meses porque eu vou ter um compromisso É assim financeiro. mesmo. Um ano. Um Um ano. ano, e não vai. Não vai. Não Não vai. vai. Porque existem uma série de situações, de prioridades, de crenças limitantes que não permite. E aí quem auxilia não são as dicas. É o processo terapêutico. Exato. Porque é uma coisa que eu acho muito bonita e até me emociono falar de terapia, porque é a nossa vida, a gente, né, lembra dos casos. Você pega na mão. O terapeuta pega na tua mão. Ele pega na tua mão e ele te leva. Aí você, mas a gente nem saiu do set terapêutico, mas não precisa. A capac... um terapeuta competente, ele consegue te conduzir pela vida sem sair do set terapêutico. Ele consegue te organizar de uma forma que as vozes deles ficam na nossa mente, tá? Mais do que as 5 dicas do TikTok. Muito, muito, A muito. minha terapeuta, eu ouço ela aqui, ó. Vira e mexe, ela Os meus aparece. pacientes falam, doutora, parece que você está aqui pequenininha, um milhãozinho no É, meu ouvido. Eu exatamente. tô vivendo aqui, ó, já sei. Mas É a isso é consciência ampliada. exatamente. É a consciência Exatamente. ampliada. Agora, a gente problematizou, mostrou o porquê que não funciona, né? Mostrou as consequências dessa cultura da terapia, que é de desinformação, que é de, assim, enfim, de muitos caminhos tortuosos, perigosíssimos. Agora, quais são qual é o caminho seguro? Quais são as soluções ou estratégias que você visualiza para de fato a pessoa ter uma mudança de comportamento? Se realmente se investir, fazer uso do conhecimento que é sério e que existe, né? Sim, sim. A primeira, aí eu vou fazer uma organização etária, né? Primeira coisa, criança não tem rede social. A rede social, né? O próprio CDC comenta, né? E publicou algumas coisas no sentido e tem estudos na PubMed que criança não tem rede social. Por quê? Porque a rede social, ela é um espaço de comparação. Inóspito, não é uma comparação boa, porque nós trabalhamos com comparação, né? Por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento infantil, então a gente compara o que é esperado para a idade, mas a rede social ela compara de forma cruel e a criança não tem maturidade para isso. Então, uma criança que pode estar acima do peso por N fatores, ou uma criança que tem, né? A gente fala sobre raça, sobre credo, sobre religião. Nós temos muitos fatores dessa diversidade. Então, ela vai se comparar aos padrões que são estabelecidos pela rede social. Então, primeira coisa, a criança não tem rede social. E aí a gente vai para a adolescência, né? Quando a gente olha os nossos adolescentes, eles acabam caindo, por vezes, sem maturidade, nesse buraco. Então, assim, eles acabam se comparando muito mais, eles acabam se adoecendo. Então, a primeira coisa é monitoramento. Eu sei que é difícil monitorar o adolescente, eu sei que é difícil, por vezes, argumentar com eles, orientar. É uma fase, né, dessa cristalização das suas certezas. Eles querem, né, da construção da autonomia e do forjar a personalidade muito, né, de estabelecer essa personalidade. Porém, eles precisam. E aí não tem outro jeito. É o lugar do acolhimento, é o lugar da instrução. É, e é muitas vezes nós, pais, olharmos e dizermos assim, não são mais crianças, mas também não são adultos maduros. Então, eles precisam da instrução e do monitoramento, tá? O que que a gente consegue? Com o que que a gente combate mentira?
Verdade. Então, é olhar para o teu adolescente e dizer assim, isso aqui é mentira. A verdade é essa, essa, essa. E aí um desafio que eu sempre levo para os pais dos meus sejam mais espertos do que eles. E os pais geralmente fazem, porque dá trabalho, dá muito trabalho você acompanhar a quantidade de informação que eles têm acesso e estar se instrumentalizando para aferir se é verdade ou não e para informar adequadamente. Mas esse é o trabalho de ser pai, né? Quer queira ou quer não, somos guias nesse mundo. Então, assim, o que que é verdade, o que que é mentira, o que que faz mal, o que que faz bem, eles ainda não sabem. A gente entrega meio os adolescentes, eles estão grandes, eles são cheios de razão. Mas não, são razões cristalizadas. Eles acham que aquilo e se agarram naquilo. Mas quando a gente consegue, e aí pela lógica deles, na linguagem deles, trazer outras informações, a gente faz isso no site terapêutico, né? E eles aceitam, eles entendem, se for dentro da lógica deles. Vale a ressalva. Por isso que os pais precisam ser muito mais espertos, né? Lembrar que já foram adolescentes espertos para isso. Quanto aos adultos, é difícil porque a gente espera uma maturidade dos adultos, né? Que por vezes não temos, não temos. Mas é buscar os profissionais adequados. Né? Quando eu falo sobre os adolescentes, os pais farão esse papel. Mas nós adultos buscarmos os profissionais de terapia, de saúde mental, de terapia, buscar profissionais sérios. E o monitoramento que nós devemos fazer com os adolescentes, nós devemos fazer com nós mesmos, ter a consciência do que é que está me adoecendo nessa rede social. Né? Será que eu acompanhar a influenciadora XPTO me faz bem de verdade? E aí eu vou falar de um nicho muito, muito querido hoje meu, que é o da maternidade. Nossa, Tem um monte de coisas. gente, Tem de eu tudo. sou mãe só há 2 anos. O que eu vejo de nicho de maternidade, criança até 2 anos, meu Deus, adoece, porque a gente não consegue ser a mãe, a mulher, a profissional, a fitness. Não, não dá, não cabe. São muitos papéis e que você vai precisar balançar esses pratinhos. E se você tenta manter um ritmo semelhante ao que é mostrado nas redes sociais, você adoece de verdade. De verdade. Então, por exemplo, semana minha filha, semana passada, fez a introdução na escola. E aí foi tranquilo. A psicopedagoga operou, então por isso foi tranquilo. Então, assim, uma semana antes eu levava ela na escola. Então, eu fiz tudo o que eu ensino no meu consultório. E eu fiz. Então, deu certo. Minha filha entrou na escola, não lembrou nem que tinha mãe. Né? Sabia, chorou para ir para casa, porque ela queria ficar na escola. Isso pra gente é sucesso. E aí, eu conversando com uma mãe nos bastidores, ela falou assim: Pri, tu é necessário, eu preciso falar isso. Porque tu mostrar que tu teve um trabalhão e que isso não foi sorte tua. Porque quando eu mostrei só as fotinhas dela, eu fui tóxica, né? Eu mostrei só as fotinhas dela acomodada e feliz. Essa minha amiga lembrou. A gente conversou, eu expliquei para ela o que eu tinha feito. E ela falou assim: Pri, tu tem que contar tudo o que tu fizeste. Porque tu é necessária, tu conta pra gente. Só que tu tem que falar nas redes sociais. Eu fiquei, olha só como são as coisas, né? E eu fiquei, caramba, é verdade. Quando a gente não conta, a gente mostra só a foto feliz. Poxa, por que que ela consegue? Ela trabalha, ela faz isso. Não, gente, teve um trabalhão, teve noite. E aí, qual é a consequência? Ela adaptou, mas passou o final de semana doente. E a mãe não dormiu, não trabalhou, não fez isso. Teve todo um bastidor que também não foi para, foi mais ou menos para rede social. Então, a gente pensar em nichos, por exemplo, de saúde mental, emagrecimento, eh, carreira, a gente pensa em tudo isso e a gente vê como é difícil para todos os seres humanos, para as mulheres em específico, né? Que a gente balança mais pratinhos assim. E às vezes na rede social isso é muito mais bonito do que é na realidade. Exatamente, Nossa. exatamente. Eu acho que a gente está usando critérios questionáveis para escolher o que a gente vai consumir e o que não, Sim. né? Como você falou, às vezes é uma boa imagem, às vezes é o que a pessoa fala e eu quero ouvir e não o que eu preciso Boa. ouvir, né? Às vezes nossa, olha o tanto de gente que eu conheço que está seguindo essa pessoa. Nossa, não tinha pensado Não nisso. tem, É. nossa, essa pessoa aqui tá dizendo que tá bombando, então ela sabe o que faz, É. ou tem muitos seguidores. São critérios tão frágeis, são critérios tão maquiados.
e a gente esquece da formação, a gente esquece, né, do que realmente talvez não está sendo dito e que eu Os devo bastidores. ouvir e que eu não quero ouvir, os bastidores. A gente esquece toda a lógica mercadológica, marqueteira que está por trás Sim, e que sim, está sendo feito exatamente para vender, para convencer. A gente sim, esquece disso, né? Então sim, é verdade. tem muitas armadilhas aí. Eu lembrei agora que, assim, no nicho de maternidade, a gente fala muito sobre rede de apoio e tal, não sei o quê. E eu vi uma blogueira que eu sigo, porque a filha dela parece muito com a minha. Ela é maiorzinha. Aí eu acho que a Ana vai ficar assim. E foi muito. Agora, tu me falaste dessa lógica mercadológica. Eu vi um vídeo dela falando assim: ai, a minha cozinheira entrou de férias. Ah, tá bom, eu vou pedir fast food, pedir delivery. Eu fiquei assim, tá, ela pode fazer isso. E a mãe que não pode? Boa. Ela vai ter que cozinhar. Primeiro que, será que ela tem uma cozinheira, né? E depois ela vai ter que cozinhar. Eu digo, cara, pra mim isso é tranquilo. Eu olhei aquilo ali, beleza. Mas e outras mães que vão estar numa angústia, com o menino pendurado, com a casa por organizar, comida para fazer, ela vai olhar assim, poxa, eu podia pedir um fast food, mas não tem dinheiro para isso. Então, Exatamente. realidades econômicas e sociais diferentes. E nem sempre você vai entender que muitas vezes a gente não tem essa maturidade de perceber que são diferentes. Por exemplo, a questão do nicho do emagrecimento. Mães que. Emagrecimento e mães. Mães que, por exemplo, têm filhos e que com um mês já estão 100% musa fitness. E todo o acompanhamento e suporte que ela tem por trás, ela não mostra. Ah, talvez até o medicamento que ela Que ela toma, toma, né? a lipo que ela fez Ali durante o porque parto, fez. que alguns fazem. Exatamente. Isso não, Nossa, não é mostrado. E aí, a mãe que está aqui do outro lado, com o menino pendurado, novamente, menino pendurado, roupa para arrumar. exato. Tipo, poxa, eu não consigo, eu sou incompetente. E eu tô falando de adultos, não só de adolescentes. São Imagina, adultos. Imagina imagina adolescentes, pois é. adolescentes, né? Nossa, fizemos o nosso papel aqui, né, Priscila? Para isso que estamos aqui. Exatamente, informação de qualidade. E olha, aprendi Sempre. super hoje, viu, com você. Oh, Quero muito te você. agradecer. Bom te rever, Verdade. né? É um assunto que quando eu pensei em trazer ao Ativamente, não pensei em outra pessoa. Muito obrigada, viu? Últimas palavras. Obrigada, Maíra. É sempre um prazer. Vocês viram que a conversa aqui flui. É sempre um prazer estar junto com a Maíra. E qualquer coisa, né? Eu não faço mais tanto, mas vira e mexe tem informação de qualidade. Essa semana eu fiz um sobre TDAH, né? Então, vou deixar, vai ficar aí meu arroba, Pode falar, pode tá? falar. Arroba DRA.Priscila Lima. Qualquer coisa, estamos à sua disposição. Obrigada, Maíra. Maravilha, eu que agradeço. Cultura da terapia, o quanto que é terapêutico, não sabemos ou sabemos que não é muitas vezes. Agora é cultura, é difícil quebrar essa bolha, é difícil pensar para além dessas armadilhas que o mundo virtual, que a sociedade, o mundo capitalista nos coloca. Mas é possível e a gente deu aqui alguns caminhos. Então, agora é com você, inspire-se e transforme-se.